Oi, coisas lindas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje é mais uma produção inspirada nas bonecas de Monster High. E se você quiser ver outros personagens, é só dar uma olhada lá no meu canal. E hoje a gente vai fazer a maquiagem da Laguna Blue. E por conta da temática dela, eu resolvi fazer algo assim meio surfista, bem aproveitando essa questão da praia e do verão. E gente, eu comecei hidratando meus lábios porque eu estava em situação de barril. E eu comecei com essa misturinha de clown branco com a tinta cremosa azul claro. Se você assiste aqui o canal, você sabe muito bem que essa é uma misturinha que eu faço com bastante frequência. E eu quis deixar esse azul bem clarinho mesmo. E agora, a mesma mistura, só que com uma concentração de branco bem maior, eu vou marcando as áreas que eu acho que eu devo fazer uma iluminação, como embaixo do olho, na testa, no queixo e outros lugares mais estratégicos. Comecei as marcações também usando a tinta cremosa azul claro, sem a mistura com o branco, e com um pincel um pouco mais fofo que me ajudaria no contorno. E pra garantir que vai ficar tudo bem esfumado, eu uso também a mesma esponjinha que eu usei pra aplicar a base. Eu gosto muito também de usar esse contorno no meu olho, tanto pra fazer aquele efeito lift que eu amo e eu sempre faço em todos os meus looks, mas também pra fazer já uma caminha pra sombra que a gente vai trazer e o desenho que a gente vai fazer no olho. Gente, e nessa hora, depois dos contornos, eu estava me sentindo o próprio Lula Molusco harmonizado. Juro, foi incrível. Continuando, eu vim selando a parte de baixo do meu olho com um talco, que é geralmente a parte que fica sambando ali a base e tem a maior chance de marcar e de ficar a tinta sobrando, com umas partes sem. Então a melhor coisa que você faz quando você faz uma coisa dessa assim e tá usando uma tinta muito cremosa é selar. E eu tô selando com o talco porque eu acho que segura mais, principalmente esse tipo de tinta cremosa. E eu também comecei a fazer algumas iluminações usando sombra branca. Começando o olho, eu vim com um verde azulado, azul esverdeado, não sei dizer, que é um pouco mais escuro para poder dar profundidade pro olho. E a minha ideia era fazer um desenho, assim como ela tem na boneca, que é um desenho do côncavo mais marcado, com quase que um gatinho. E para marcar esse côncavo, eu fiz um cut crease em primeiro lugar com a tinta branca pura. É um olho simples, mas eu achei bem bonito, eu achei a ideia muito legal. E para deixar esse olho bem boneca, eu cresci bastante o meu côncavo, deixei ele bem mais alto. É algo que eu normalmente faço na minha maquiagem, porque o meu olho é bem pequeno, então geralmente afasto um pouco e deixo um pouquinho mais alto, mas aqui eu queria barbarizar, então eu deixei o côncavo bem alto. E como eu tava usando uma tinta líquida para fazer isso, eu não quis deixar tanto produto justamente para não fazer aquela melequeira e demorar para secar. Então eu vim trazendo com batidinhas para não ter que vir direto com o pincel e descarregar muito produto. Eu só fui usando o produto que eu já tinha descarregado e fui espalhando com o dedo. E aqui eu usei o pincel mais para delimitar mesmo o espaço. Eu queria deixar a área do côncavo bem branquinha, só que com brilho, então eu usei também um brilho branco. E aí eu vim colocando com o dedo e pressionando para deixar bem grudadinho e não cair no resto da maquiagem. Com uma sombra roxinha, eu comecei a desenhar como eu queria que o meu olho ficasse, o formato que ia ficar. E eu comecei por debaixo, porque eu gosto de fazer a linha de baixo para cima, para entender onde eu quero que o meu delineado comece e termine. E eu sinto que essa técnica faz com que a ponta do delineado fique mais fininha.
E a intenção desse delineado não era ficar delicado não, gente, era ficar uma coisa bem gráfica mesmo, bem que nem o da boneca. E pra dar um tchan também, eu vim esfumando tudinho com uma sombra mais clara, justamente pra poder dar um degradê babado. E eu sinto que ficou muito bonito. Depois de esfumar tudo, eu decidi vir com mais um pouco de sombra roxa e deixar bem marcadinho por cima do que eu já tinha esfumado, para poder dar esses tons diferentes, mas deixar ainda assim bem marcado e bem babadeiro. E com esse mesmo roxo, eu vim marcando a parte rente aos meus cílios, justamente para ficar que nem um delineador mesmo, um delineadão. E eu usei até um pouquinho de tinta preta para poder escurecer e dar mais nuance e profundidade para esse delineado. Comecei a fazer o blush também e eu fui tentando fazer aos poucos, porque eu sabia que poderia manchar e até manchou um pouco, mas eu tentei vir com os tons mais claros, com o lilás mais rosado, pra gente conseguir trazer esse rosa não muito neon e que poderia manchar e ficar uma cor esquisita, então eu preferi vir ainda com lilás bem aberto pro rosado. E como a sombra chegou a manchar um pouco, eu também vim com um pouquinho de base, um pouquinho de talco para tentar deixar mais difuso esse blush. E eu sempre falo que maquiagem é uma questão de construção, então não tenham medo de errar. Eu sempre erro e eu sempre vou tentando me ajustar, mas é só confiar no processo. Aproveitei para colocar essas sarduchas, que são muito icônicas, assim. E como eu tinha colocado o blushzinho na parte do meu nariz para ficar meio sun-kissed e tal, porque eu queria aquela vibe, como eu expliquei anteriormente, de surfista. Então faz total sentido ela ter essas sardinhas e eu achei que ficou muito lindinho. E para completar as sardinhas, eu coloquei esse pigmento flocado multicromático, que eu acho a coisa mais linda do mundo, que é um dos meus maiores xodós aqui em casa. E como ele tem esses floquinhos, eu achava que fazia sentido colocar também, porque questão de escama de peixe também, tudo isso. E eu também vim com iluminador azul para poder se mesclar com esse pigmento e enfim, fazer todo sentido nessa maquiagem de peixe, escama e brilhos e... Enfim, fiquei obcecada. A sobrancelha eu só preenchi mesmo com o roxo, que é a cor que tem na boneca da sobrancelha. Não foi nada muito complexo, eu não queria fazer algo muito drag, porque não achava que era a proposta da boneca. Então eu só preenchi a minha mesmo. E não seria Monster High se não tivesse um delineadaço. Então, eu gosto muito de usar essa canetinha porque eu consigo ser bem precisa com ela. E então, eu sempre puxo esse delineado super mega alongado. Gosto muito de marcar o côncavo com o delineador. Eu puxo o delineado e quase pelo meio do delineado eu puxo esse côncavo para deixar bem marcado, bem boneca. E também venho trazendo esses cílios inferiores que são, enfim, marca registrada assim da boneca.
Usei esse batom Zuxo Coral só como uma base, porque eu não tinha nada muito rosado aqui, então eu acabei fazendo a boca com sombra mesmo, e eu fui usando das bordas para a parte de dentro, para trazer esse degradê tanto da sombra quanto do batom que já estava no fundo. Completei para deixar bem rosinha, mas sem perder o coralzinho do fundo. Também dei uma limpada, porque eu tinha achado que tinha mudado um pouco o formato da minha boca, eu não tinha gostado, então eu vim limpando com base, num pincel bem pequeno. E eu completei com o Super Gloss, que eu amo esse gloss da Kiko, que ele é muito brilhoso, muito rosa, muito Barbie. Eu amo, só que eu queria um pouco mais de gloss, então eu vim com esse da Essence, que eu amo também. Pra completar os olhos, eu vim com a máscara, que futuramente eu coloquei o cílio postiço bem babadeiro. E vamos ver o resultado. Coloquei a peruca, cílio postiço e pintei o meu pescoço. E esse foi o resultado. Eu espero muito que tenham gostado tanto quanto eu. Eu me diverti muito fazendo. Eu acabei colando essas barbatanas que eu tinha em casa usando Proseide. Se vocês quiserem um dia eu explicando como eu faço esse tipo de prótese ou como eu colo no meu rosto, eu posso ensinar. E eu espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui e de curtir o vídeo e de comentar coisas que você quer, as próximas personagens. E é isso, um beijo no coração e tchau, tchau!